coisas que ninguém ensina, mas que toda mulher deveria saber antes mesmo do primeiro beijo. Especialmente depois dos 60, quando o corpo muda, a pele fica mais sensível e a saúde íntima exige ainda mais atenção, surge uma pergunta delicada, mas necessária. Você realmente sabe se está cuidando direito da sua região íntima após o sexo? A maioria não sabe. E o pior, muita mulher bem-intencionada está fazendo exatamente o oposto do que deveria, acreditando que está se protegendo, quando, na verdade, está abrindo as portas para infecções silenciosas que se acumulam com o tempo. E por que ninguém fala disso com clareza? Porque ainda existe um tabu em torno da sexualidade na maturidade, como se prazer e autocuidado tivessem prazo de validade. Spoiler, não tem. O que tem prazo, e bem curto, é a paciência do seu corpo com erros repetidos. Candidíase, infecção urinária, coceiras, alergias. Tudo isso pode começar com um hábito inocente, como usar aquele sabonete perfumado ou esfregar tudo no banho, achando que está arrasando na higiene. Pois é, amiga. Às vezes o que parece limpo demais, na verdade está limpando até o que não deveria. Mas e se eu te dissesse que bastam pequenas mudanças? Tão simples quanto fazer xixi na hora certa ou trocar aquele gel aromático por algo neutro, para transformar completamente sua saúde íntima. Isso não é teoria, é prática de quem entende. A boa notícia? Nunca é tarde para aprender. E o que você vai descobrir aqui pode não só evitar problemas futuros, mas também melhorar a qualidade da sua vida, do seu prazer e da sua confiança. Prepare-se. Nos próximos minutos você vai aprender o que ginecologistas experientes gostariam que todas as mulheres soubessem, principalmente depois de uma relação sexual. Só cuidado. Depois que você souber disso tudo, não vai mais conseguir fingir que não sabia. Pouca gente fala disso com a seriedade que merece. Mas a verdade é que o cuidado íntimo após uma relação sexual pode ser o divisor de águas entre uma vida saudável e uma rotina cheia de incômodos e consultas médicas. Os profissionais na área de ginecologia dizem claramente: o momento pós-relação é uma janela crítica para a prevenção de infecções como candidíase, infecção urinária e até vaginose. O motivo? Durante o ato é comum a entrada de bactérias na uretra feminina e na vagina. E sem a devida higiene íntima, essas visitas indesejadas podem causar um estrago. É como deixar a porta da casa aberta depois de um evento lotado. Não dá para saber quem ficou para trás. A saúde íntima não é só sobre o que se usa durante o dia. É sobre como se cuida após a intimidade. Quando não há atenção a esse momento, a flora vaginal pode entrar em desequilíbrio. Esse ecossistema microscópico é poderoso, mas também sensível. Imagine uma floresta natural. Se você jogar produtos químicos nela, o estrago é certo. A mesma lógica vale aqui. E é por isso que não dá para deixar esse cuidado apenas para depois ou quando der tempo. Um exemplo prático. Sabe aquela sensação de coceira ou ardência que aparece 1 ou 2 dias depois do sexo? Muitas vezes, ela poderia ter sido evitada com uma higiene externa cuidadosa e a escolha certa de produtos. Trocar o sabonete perfumado pelo sabonete neutro com glicerina já é um passo simples que faz toda a diferença. E não estamos falando de frescura, mas de prevenção de infecções reais que tiram o sono e afetam até a autoestima. Prevenir é bem menos custoso, em todos os sentidos. O que muitas mulheres ainda não percebem é que, quando negligenciam esse momento de cuidado, estão abrindo caminho para uma série de desequilíbrios, e eles não mandam recado antes de chegar. A alergia íntima, por exemplo, pode ser silenciosa no início e depois virar um pesadelo. Por isso, saber o que fazer imediatamente após a relação sexual
É um tipo de conhecimento que toda mulher merece carregar consigo. E já que falamos em saber o que fazer, tem um passo simples, prático e essencial que vem logo após esse e que muita gente ainda ignora. Se tem um hábito que parece bobo, mas que faz uma diferença enorme na saúde íntima, é o de fazer xixi logo após a relação sexual. Simples assim. Terminou, vai ao banheiro. A razão disso? A uretra feminina é curtinha, quase como uma trilha direta para a bexiga. E durante o sexo, bactérias podem ser empurradas nessa direção. Urinar logo depois ajuda a expulsar esses invasores antes que eles se acomodem e causem aquela temida infecção urinária. E olha, quem já passou por isso sabe o quanto arde, incomoda e atrapalha. É como se o ato de urinar fosse uma espécie de faxina relâmpago no sistema urinário. Quando feito logo após a relação sexual, ele limpa o caminho, reduzindo drasticamente a chance de infecções. É rápido, não custa nada e protege bastante. Se virar rotina, o corpo agradece em silêncio. Afinal, manter a saúde íntima não precisa ser complicado. Basta aprender a escutar o que ele pede. E aqui vai um exemplo prático. Imagine que você está em um hotel, longe de casa, sem todos os seus cuidados habituais à mão. Ainda assim, fazer xixi após a relação pode ser o seu escudo mais imediato. Mesmo sem sabonete neutro ou glicerina ali por perto, essa atitude já é um primeiro passo eficaz de prevenção de infecções. E se quiser dar um passo a mais, leve sempre lenços umedecidos sem perfume na bolsa. Uma mão na roda para manter a higiene íntima em situações inesperadas. Por incrível que pareça, muitas mulheres ainda acham que esse hábito não tem relevância, ou simplesmente esquecem. Mas não se engane, essa pequena atitude tem respaldo médico e faz parte de uma rotina de saúde que vai muito além da estética. É uma escolha de autocuidado, de respeito ao próprio corpo. E se essa ação tão simples já ajuda tanto, imagina o que acontece quando combinada com uma higiene externa correta e consciente. Muita gente ainda acha que, quando o assunto é higiene íntima, quanto mais espuma e mais cheirinho, melhor. Mas isso está longe da verdade. A lavagem pós-relação sexual precisa ser feita com cuidado e só externamente, entre os lábios e a região perianal. Nada de exagerar ou querer esfregar tudo, como se fosse limpeza pesada. A delicadeza aqui é um gesto de inteligência. Protege, sem agredir. É como cuidar de uma seda rara. A região íntima feminina não precisa ser lavada por dentro, muito menos com produtos perfumados e agressivos. O ideal? Água corrente morna e um bom sabonete neutro, à base de glicerina. Isso limpa sem alterar o pH, sem agredir a flora vaginal e sem deixar resíduos químicos que só atrapalham. Menos espuma, mais sabedoria. É assim que se cuida de verdade. Um bom exemplo? Depois da relação, ao ir ao banheiro, lave a vulva com movimentos suaves, usando os dedos em vez de esponjas ou panos. Evite sabões com corantes, glitter, essências florais ou qualquer promessa sensualizante. Tudo isso só serve para encantar o olfato e irritar a região mais sensível do seu corpo. Quando se trata da sua saúde íntima, o mais simples é sempre o mais eficaz. E tem mais. Quando se ignora esse cuidado e usa o que não deve, os efeitos aparecem. Coceira, vermelhidão, alergia íntima. Tudo isso pode vir como resposta a um banho mal feito ou ao produto errado. E se você já entendeu que a lavagem externa deve ser feita com carinho, vai se surpreender com o que nunca deve ser feito de jeito nenhum, mesmo que pareça refrescante. Aquela velha ideia de que lavar bem por dentro é sinônimo de limpeza está completamente ultrapassada e perigosa. A ducha vaginal, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma aliada da saúde íntima.
Pelo contrário, ela destrói uma proteção valiosíssima, a flora vaginal. Esse exército invisível de bactérias boas é quem regula tudo ali dentro, mantendo o ambiente equilibrado e resistente a invasores. Quando você elimina isso, abre a porta para infecções que nem sempre avisam antes de chegar. É como destruir a muralha de um castelo, achando que está embelezando a paisagem. A intenção pode até ser boa, mas o resultado é um caos. Ducha vaginal limpa demais e tira justamente o que deveria estar protegendo. O corpo feminino já é inteligente por natureza. A vagina é autolimpante. E isso não é só uma frase bonita. É um fato científico. Então, quando se fala em prevenção de infecções, menos realmente é mais. Vamos a um exemplo do dia a dia? Imagina uma mulher que, depois de uma relação sexual, corre para o chuveiro e faz aquela lavagem interna com água e sabonete. Parece um cuidado, né? Mas esse hábito, repetido semanalmente ou até diariamente, pode ser a origem de episódios recorrentes de candidíase ou vaginose. Em vez de prevenir, ela está provocando um desequilíbrio químico que só o ginecologista depois vai ter que corrigir. E isso poderia ser evitado com informação. Por isso vale o alerta. Se você tem esse costume, reavalie. Abandone a ducha vaginal como quem larga um vício antigo. O segredo está em confiar no próprio corpo, entender que o excesso de limpeza é, na verdade, uma agressão. E se isso já te surpreendeu, espera até descobrir o impacto silencioso de certos produtinhos inofensivos que prometem prazer, mas podem entregar desconforto. É fácil se encantar com aqueles produtos de sexy shop cheirosinhos, coloridos, com nomes sedutores e promessas de noites inesquecíveis. Mas o que pouca gente te conta é que, por trás desse glamour todo, pode estar escondido um risco sério à saúde íntima. Cremes com aroma de morango silvestre, géis com glitter e até lubrificantes com sabor artificial são uma bomba relógio para quem tem sensibilidade. A região íntima é delicada e não foi feita para lidar com tanta química. O resultado? Alergia íntima, coceira, corrimento e uma visita marcada ao ginecologista. Esses produtos podem parecer inofensivos, mas muitos contêm substâncias irritantes e conservantes que detonam o pH vaginal. Imagine aplicar um perfume forte no olho. Seria absurdo, né? Pois é mais ou menos isso que acontece quando se usa um gel perfumado na região íntima. A pele ali é fina, altamente vascularizada e muito sensível. Não é à toa que o uso frequente de itens com cheiro ou cor pode gerar infecções, desconfortos e até traumas emocionais na relação sexual. Quer um exemplo claro? Um casal decide apimentar a noite e usa um lubrificante com aroma de chocolate e sensação térmica. No dia seguinte, a mulher acorda com ardência e vermelhidão e nem desconfia que o vilão está ali no potinho, bonitinho, na prateleira do banheiro. A verdade é que, quando o assunto é prazer, ele não precisa vir à custa da saúde. Há opções neutras, hipoalergênicas e seguras, que mantêm o bem-estar sem comprometer o momento. É preciso, mais do que nunca, ter um olhar criterioso sobre o que vai para o corpo. A regra de ouro? Se tiver cor, cheiro ou sabor, desconfie. A saúde íntima agradece a simplicidade e o corpo responde com equilíbrio e conforto. E se até aqui tudo parece um alerta importante, o que você vai descobrir agora sobre a estrutura anatômica feminina pode mudar de vez sua forma de enxergar esses cuidados. Existe um dado que pouca gente conhece, mas que muda completamente o jogo quando se fala de saúde íntima. A uretra feminina é cerca de 5 vezes mais curta que a masculina. Isso significa que as bactérias percorrem um caminho muito mais rápido, até a bexiga, tornando as mulheres naturalmente mais vulneráveis à infecção urinária.
Não é questão de fragilidade, mas de anatomia. E quando a estrutura é mais suscetível, o cuidado tem que ser proporcionalmente maior. É como proteger uma casa com uma cerca baixa. Qualquer descuido, e os invasores entram. Esse detalhe anatômico explica por que tantas mulheres sofrem com infecções recorrentes, mesmo mantendo hábitos aparentemente saudáveis. Às vezes, o problema não é falta de limpeza, mas excesso ou uso dos produtos errados. Flora vaginal desequilibrada, uretra exposta, xixi ignorado após a relação sexual. Tudo isso vira um combo perigoso. É aí que entra o papel do conhecimento. Entender o corpo é o primeiro passo para cuidar melhor dele. E olha, esse tipo de ensinamento não se encontra facilmente nos papos casuais. Quer ver na prática como isso se conecta com o cotidiano? Uma mulher pode usar o melhor sabonete neutro, evitar a ducha vaginal, fazer xixi depois do sexo. Mas se ela não entende que seu corpo é diferente e precisa de vigilância redobrada, pode continuar sofrendo com as mesmas infecções. Por isso, a ida regular ao ginecologista é mais que um check-up. É uma conversa estratégica, um cuidado com inteligência. A saúde íntima não pode ser tratada como algo genérico. Ela é específica, pessoal e cheia de nuances. Então, quando se olha para a anatomia feminina com atenção, tudo faz mais sentido. A prevenção de infecções deixa de ser um ritual chato e passa a ser um ato de respeito próprio. É como escolher colocar combustível premium num carro de luxo. Não é frescura, é cuidado com aquilo que você valoriza. E agora que você entende os bastidores do corpo, chegou a hora de dar voz a um assunto que muitas evitam, mas que toda mulher deveria conhecer profundamente. Agora me conta, quantos desses cuidados você já aplicava no seu dia a dia? E quantos você percebeu que estavam te sabotando sem que você percebesse? A verdade é que saúde íntima não tem a ver com exageros ou vaidade. Tem a ver com consciência, com respeito ao próprio corpo, com a escolha diária de se cuidar melhor. E isso, minhas amigas, vale ouro. Talvez hoje você tenha descoberto por que certas infecções sempre voltam, mesmo quando parece que está fazendo tudo certinho. Ou talvez tenha entendido que nem tudo que é cheiroso e colorido combina com a sua intimidade. Mas o mais importante de tudo é: o que você vai fazer com esse conhecimento agora? Vai ignorar? Ou vai transformar sua rotina e sua saúde a partir de hoje? Se esse conteúdo te despertou e fez sentido para você, digita nos comentários: agora eu sei me cuidar. Mas se ainda ficou com dúvidas ou não gostou, comenta: ainda tenho perguntas. Assim eu sei que preciso melhorar e aprofundar mais nos próximos conteúdos. E claro, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar aprendendo mais sobre seu corpo, sua saúde e seu bem-estar, com leveza e verdade. Porque aqui a gente fala o que precisa ser dito, com carinho, mas sem enrolação.